Você sabe a diferença entre os direitos culturais e a expressão direito à cultura? Direito à cultura é um termo que foi muito utilizado pelos colonizadores durante as grandes navegações, quando eles assumiam que um povo não tinha religião ou cultura. Assim, eles acreditavam que precisavam aculturar esses povos para que eles pudessem evoluir. Diferente dessa crença precipitada, as pessoas que foram forçadas a entrar nos padrões europeus já tinham hábito, língua e religião, e tudo isso formava sua cultura. Já os direitos culturais, muito diferentes do primeiro termo, se refere a garantias de que cada cidadão possa ter acesso à cultura. Eles, portanto, garantem que um povo possa ter liberdade de expressão cultural, contanto que isso não signifique violar nenhum direito humano. A importância dos direitos culturais ficou muito clara para mim quando esse ano eu fui à Amazônia. Em junho, eu fui até o Pará, participar de um projeto voluntário junto à minha escola, o Colégio Santo Inácio. Lá, eu vi que cultura independe de posição socioeconômica. Pessoas simples, que vivem em casas simples e têm estradas de terra, me explicaram que param a cidade uma vez ao ano para montar um sarau cultural. Felizmente, a data do evento coincidiu com a nossa viagem e pudemos aproveitar dessa festa linda. O sarau foi riquíssimo, graças aos teatros, que contaram a história do local onde estávamos, graças às apresentações de danças típicas da região, como o carimbó, e graças às comidas originárias do local também. Quando eu aprendi a tecer palha para montar as barraquinhas do sarau, quando dançamos carimbó, tudo isso que eu presenciei é cultura, que por consequência é aprendizado. Eu posso dizer com propriedade que tudo isso me fez crescer. Cultura é algo valiosíssimo, é um pilar comum dentre todas as civilizações já existentes. Aristóteles certa vez disse: todos os homens, por natureza, desejam saber. E eu completo: saber sobre suas origens, saber sobre quem ele mesmo é. Mesmo quando o Brasil passou pela ditadura, existia uma necessidade latente de expressão cultural, e os artistas encontraram seus meios. A música do Chico Buarque fala exatamente sobre isso, utilizando de um trocadilho entre o verbo e o substantivo cálice para fazer uma crítica à repressão que eles sofreram. Por todos esses motivos, pela nossa cultura estar muito mais enraizada em nós do que conseguimos perceber, ela deve ser incentivada, e os direitos culturais devem ser exigidos. Mas como isso pode sair do papel? Como realmente podemos fazer a diferença na vida das pessoas? Nesse trimestre, eu cursei uma matéria na escola chamada Ambiente Digital. O trabalho final era a criação de um aplicativo, e o tema era livre. Então, com essas perguntas em mente, eu criei o Cultura Rio. O aplicativo funciona de maneira bem simples e informativa. Você escolhe o tipo de ambiente que gostaria de visitar e recebe uma lista de sugestões, todas acompanhadas de endereço, custo e horário de funcionamento. A importância do aplicativo não é o tamanho dele, tendo em vista que a proposta é bem simples. O legal aqui é a iniciativa, a motivação, a vontade de querer que todos possam ter acesso ao conhecimento e a culturas passadas. Agora, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês para que possamos refletir. Por favor, levante sua mão se nos últimos 6 meses você foi a um shopping. Ótimo. Agora, levante sua mão se nos últimos 6 meses você foi a um museu no Rio de Janeiro. Conseguimos ver um contraste, certo? Mesmo que os museus contenham apenas fragmentos de culturas passadas, eles são importantes fontes de conhecimento e são parte do nosso patrimônio cultural. Não me entendam mal, ficar horas na frente de um telefone, ir a um shopping, também é cultura, mas é a cultura do século XXI, a cultura do consumismo. Esse tema me interessou muito quando eu vi que muitas pessoas ao meu redor, independentemente de suas classes sociais, não tinham contato frequente com cultura. Finais de semana que poderiam ser constituídos por visitas a museus e a cinemas de rua acabam virando horas na frente de telefones e passeios por shoppings. Isso é preocupante porque a cultura é muito importante dentro de uma sociedade. Ela traz valores essenciais para o desenvolvimento de uma população, formando também a identidade pessoal e coletiva. Voltando rapidamente nessa foto, nós podemos ver que, além da cultura promover o saber, ela promove a coletivização. A cultura une as pessoas. Como já foi dito repetidas vezes por Djamila Ribeiro, cultura nos dá poder. Reforço o que a representante e diretora da Unesco no Brasil também já disse: o país deveria investir mais em cultura. Segundo o relatório do IBGE, os mais afetados com a falta de investimento na área cultural são, pasmem, a população negra, jovem e de baixa renda. De uma forma geral, as pessoas que residem em locais menos privilegiados.
O contexto em que eu vivo, a Zona Sul do Rio de Janeiro, não é, como eu acabei de dizer, um local composto majoritariamente pelos mais afetados com a falta de investimento na área cultural. Porém, se é tão mais fácil para nós ter acesso à informação, é frustrante ver como ele ainda é tão raro. Afinal, cultura não deveria ser um luxo. Cultura é um direito humano. Ela nos dá um motivo para viver e ter esperança. Até porque, o que seria de Chico Buarque e de nós se ele tivesse calado perante a opressão? Aprender novas culturas moldam as pessoas, e são essas as pessoas que vão mudar o mundo. Parafraseando Paulo Freire, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo, e isso se encaixa perfeitamente para a cultura. Além dela gerar o saber, ela promove a coletivização. Por isso que o aplicativo Cultura Rio é tão relevante no cenário brasileiro atual. Então, nesse final de semana, em vez de ir ao shopping, por que você não entra nesse QR Code e procura algum programa que, além de te dar conhecimento, promova a nossa cultura? Muito obrigada.